Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um culto no nosso canal. Eu convido você a reunir, como sempre, toda a sua família, todos que estiverem em sua casa, para juntos cultuarmos ao Senhor neste dia. Eu também te convido a ler a palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 32, dos versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Maravilhosa palavra do Senhor que acabamos de ler. Amados, eu quero compartilhar contigo hoje um assunto que ele é tão relevante como os demais que nós temos abordado nesses últimos meses através deste recurso que é o nosso culto online. O assunto de hoje é o perdão. Por que eu quero trazer este assunto, irmãos? Eu acredito e tenho acompanhado algumas situações de pessoas que têm tido dificuldade de relacionar com aqueles que eles amam, com aqueles que estão ao seu lado, mas que não estavam acostumados a viver tanto tempo juntos. A nossa rotina era outra, mas em muitas famílias as coisas mudaram. As pessoas passaram a ficar muito tempo juntas e nesse caminhar próximos uns dos outros, o que acontece é que a gente acaba se arranhando, se esbarrando e traz desconforto para as nossas relações. Precisamos então fazer com que o perdão faça parte desse novo momento que nós estamos vivendo também, para que possamos ter paz dentro dos nossos relacionamentos. Percebam, irmãos, que isso é muito importante. Talvez você que está nos assistindo já teve uma experiência como essa nesses últimos meses. Você gosta, você até almejou isso no passado, de estar mais próximo com suas famílias, mas acontece é que não estavam preparados para que vivessem tanto tempo juntos e a gente acaba discutindo, a gente acaba brigando, acaba dormindo sem se falar e nós não podemos deixar com que o sol se ponha sobre a nossa ira, irmãos. Nós precisamos resolver essa situação. Certa vez eu ouvi uma palavra, na verdade foi uma frase que eu li de Shakespeare, que dizia que quando nós formos nos despedir de alguém que amamos, devemos fazer isso com demonstração de carinho, de afeto, o próprio amor, porque nós não sabemos se vamos ver essa pessoa de volta. Talvez seja a última vez que nós estejamos vendo. E para que não haja um sentimento de culpa, para que não haja um sofrimento desnecessário por causa de que você saiu, se despediu de uma forma que não deveria ser assim, e agora a pessoa já não está mais próxima para você se reconciliar. Então, isso me impactou naquele tempo. E eu gravei essa frase. E é muito importante nós nos despedirmos das pessoas que nós amamos com manifestação de carinho, porque pode ser a última vez que nós a estejamos vendo. Eu quero compartilhar contigo o texto que encontra-se em Mateus, capítulo 18, texto bem conhecido, versículos 23 em diante,
que diz assim: Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, e lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. O texto termina dizendo: Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Esse texto, irmãos, ele é muito forte e é sobre ele que nós queremos falar hoje. Mas antes de nós entrarmos na meditação desse texto, eu quero convidar também você a fazer uma oração. Uma oração que você vai ouvir agora em forma de canção. Acompanhe, e se você quiser orar junto com essa canção, você pode fazer isso. E logo em seguida, nós daremos prosseguimento à meditação do texto. Vamos então orar através da canção. Para te dizer, embora queira muito te falar, sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim. E muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração. Sentir os teus dedos enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui.
neste lugar que só tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber, se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir. Torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos, que faz parte da nossa mensagem de hoje, significa uma ilustração que foi aplicada por Jesus e ela tem um significado muito profundo. Aqui nós temos um Senhor, nós temos dois tipos de devedores. E este Senhor, ele resolve então prestar contas com o seu servo. E este servo, a Bíblia nos diz que lhe devia 10.000 talentos. Vamos entender esse texto? E para isso eu preciso explicar para vocês o que é o talento. Senão a gente não consegue ter uma dimensão melhor acerca deste assunto. O talento, irmãos, era uma unidade de massa. Em Israel, ele pesava exatamente 58,9 kg. Ou seja, se nós formos colocar 10.000 vezes 59, arredondando, nós vamos ter 590 toneladas. Por isso, a Bíblia diz que era impossível aquele servo pagar ao seu senhor, era uma dívida impagável. O senhor então, ao prestar contas com ele, resolveu colocar a sua esposa, ele e seus filhos em prisão. Mas ele rogou, ele intercedeu junto àquele senhor. E o senhor, movido de compaixão, perdoou a dívida daquele servo, que era uma dívida impagável. Irmãos, e esta é a dívida que eu e você temos para com Deus. É uma dívida impagável. E o Senhor perdoou esta dívida, amados. E então aquele servo, saindo da presença do seu Senhor, ele encontra-se com um conservo que lhe devia 100 denários. O denário era uma moeda pequena que correspondia a um dia do trabalhador, a uma diária. Então, se eram 100 denários, significa que eram 100 dias. E a dívida do anterior, ou seja, do servo, do primeiro servo para com seu senhor, equivalia, irmãos, a 200.000 dias. 200.000 dias. E o Senhor perdoou. Mas aquele servo encontra um conservo que lhe devia apenas 100 dias. E ele então cobra daquele conservo, e da mesma maneira aquele conservo intercede junto a ele, diz: tem paciência comigo que eu te pagarei. Mas ele não atendeu ao seu pedido. Ele não usou de misericórdia e mandou colocar o seu conservo na prisão até que a dívida fosse paga. Os demais servos do seu senhor, ouvindo aquela história, tomando ciência daquilo, foram até o seu senhor e compartilharam com ele o que havia acontecido. Aquele senhor ficou indignado. Então ele chama aquele servo e diz: servo malvado, perdoei-te a tua dívida toda, porque me suplicaste.
Não deverias fazer isso também com o teu irmão? E ele então chama os verdugos, que são os atormentadores, coloca aquele servo na prisão até que a dívida seja paga. Mas era uma dívida impagável. Então, subtende-se que aquele servo não pagou a dívida, irmãos. E o texto chama atenção no final, quando ele diz que assim vos fará meu Pai Celestial, disse Jesus, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Amados, a nossa dívida para com Deus, que era uma dívida impagável e foi revogada, foi perdoada, o Senhor espera que agora nós possamos exercer o mesmo perdão para com aqueles que estão em falta conosco. O perdão, ele é essencial, não somente para a restauração de um relacionamento na horizontal, mas ele também é fundamental para o nosso relacionamento na vertical, o nosso relacionamento com Deus. Sem o perdão, não podemos viver com Deus. Você já parou para pensar na importância que o perdão tem para o seu relacionamento com o seu irmão e para com Deus? A importância que ele tem? Você já se ofendeu com alguém? Certamente. Já ofendeu alguém? Eu acredito que sim. Tanto a ofensa recebida como a transmitida, ela causa um certo desconforto espiritual em nossas vidas, irmãos. E precisamos urgentemente do perdão para que possamos resolver essas situações. O ressentimento causado pela ofensa traz um alto poder destrutivo e mina as nossas mentes, o nosso corpo, ou os nossos corpos, não é? Porque eu estou falando para todos, e os nossos espíritos. A ciência já reconhece que algumas enfermidades que atingem os nossos corpos podem ser causadas, irmãos, por ressentimentos. Podem ser causadas por questões guardadas dentro de nós, das quais nós não liberamos o perdão. E o mal que causa ao nosso espírito, irmãos? O nosso relacionamento com Deus fica prejudicado. Nossas orações, elas são interrompidas. Isso é muito sério. E o pior, ficamos impedidos de sermos perdoados por Deus. Você pode viver sem o perdão de Deus? Medite o que Jesus afirmou em Mateus, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele diz assim: quando estiverdes orando, perdoai. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. O único recurso, irmãos, que nós temos para alcançar o perdão de Deus, além do nosso arrependimento, é perdoarmos também aqueles que nos ofendem. Pois o perdão de Deus, ele é diretamente proporcional ao perdão que nós liberamos para aqueles que nos têm ofendido, amados. Na oração modelo de Jesus, isso fica muito claro. Jesus diz assim: perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, assim como, a proporção de. Jesus coloca na sua oração modelo que nós devemos perdoar, irmãos, para que nós possamos receber o perdão proporcional de Deus. Se nós não
perdoarmos, nós não seremos perdoados. Você tem como viver sem o perdão do Senhor? Você tem como ter paz de espírito? Você tem como viver uma vida de qualidade, uma vida de contentamentos sem o perdão de Deus? É impossível, meus amados. E isto é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. A minha ofensa, ela é infinitamente maior do que qualquer coisa que o meu irmão possa fazer a mim. Então, assim como o Senhor perdoou a minha dívida que era impagável, eu preciso perdoar o meu irmão. Isso é uma questão de necessidade. Eu não tenho escolhas. Se eu quero realmente viver com Deus, se eu quero ter uma vida de paz, eu preciso liberar o perdão. A ideia bíblica é o seguinte: se Deus perdoou a dívida impagável que eu tinha com Ele, então não há nada que meu irmão faça contra mim que não mereça o meu perdão. Talvez alguns estejam dizendo assim: falar é fácil, pastor. Irmãos, eu também já tive necessidade de ser perdoado por alguém. E eu também já tive a necessidade de perdoar alguém, perdoar pessoas. E eu sei que algumas vezes não é fácil, mas é um imperativo. É o meio que Deus colocou para que nós pudéssemos manter a unidade, manter a comunhão uns com os outros. Porque nós somos diferentes, nós temos educações diferentes, formações diferentes. E às vezes nós nos esbarramos, principalmente quando estamos perto. E isso acaba machucando, ofendendo, ferindo. E a única maneira de resolver estas coisas é por meio de um perdão sincero. A liberação de um perdão sincero. Então, por que eu devo perdoar? Em primeiro lugar, porque o perdão é uma necessidade da alma. O homem que não perdoa não é perdoado e por isso ele não tem paz. Aquele que não consegue perdoar não consegue também desfrutar da paz que Cristo veio nos oferecer, que Cristo veio nos dar. Irmãos, o que é perdão? Perdão, irmãos, não é esquecimento. Algumas pessoas pensam que quem perdoa esquece. Não é bem assim. O único que esquece é o Senhor, que lança no mar do esquecimento. Mas nós não esquecemos. Nós não temos como formatar a nossa mente para que aquelas coisas que nos feriram, elas saiam de onde estão. Mas quando nós somos perdoados, quando nós oferecemos perdão, aquelas coisas, elas não nos ferem mais, elas não têm um efeito negativo como tinha na época em que aconteceu. Com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com isso e fica apenas como lembrança, soma-se como lembrança e como experiência no nosso viver diário, no nosso viver com Deus. Mas elas já não nos ferem. Quando perdoamos, a gente olha para as cicatrizes, a gente lembra do que aconteceu, mas não tem mais o mesmo efeito que tinha como na época do fato ocorrido, amados. Perdão é um processo, é deixar o outro escrever conosco uma nova história. Aquela história que foi interrompida por causa da ofensa, o perdão vem e restaura. É uma nova página que é escrita e só o perdão nos proporciona isso, amados. Pois o processo nem sempre está concluído. Apagar a mágoa é progressivamente. É um estilo de vida que promove saúde emocional e espiritual, segundo o pastor Jorge R. dos Santos. Por isso, eu tenho necessidade, a minha alma
tem necessidade de perdoar, para que eu possa então desfrutar da paz com Deus. Você sente a necessidade de perdoar? Você sente a necessidade de ter paz com Deus? Então perdoe. De outra maneira, você não conseguirá. Em segundo lugar, porque é minha obrigação. O perdão não é uma opção na vida daquele que quer viver com Deus. Não é uma opção na vida do crente. Como é que pode o Senhor dizer para eu fazer algo e eu, da minha própria vontade, agir diferente? Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que eu posso andar com Deus, irmãos, se Deus ordena que eu faça uma coisa e eu não faço deliberadamente, porque sou movido pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções? Para eu andar com Deus, eu tenho que fazer aquilo que Ele mandou. Eu tenho que estar afinado com o Senhor. O perdão, ele é um imperativo. Eu tenho que perdoar. A palavra do Senhor nos diz também, amados, em Colossenses 3,13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor, novamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também, irmãos. Além de tudo, o perdão, ele é precedido pelo amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, revoga a ofensa. Por isso que Deus nos perdoou. Por isso que Ele aboliu a nossa dívida impagável, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos salvar. Que amor é esse, irmãos? Quem não ama não pode perdoar. E o pior ainda, não pode experimentar o perdão de Deus. Esta é a razão de muitos viverem conturbados, muitos viverem infelizes, porque não consegue liberar o perdão para o seu irmão. Esta é a única razão de muitos não terem paz de espírito. Em terceiro lugar, o perdão, irmãos, ele é tão importante, ele é uma necessidade na nossa vida, porque também é uma ordem de Deus, tá? Segundo lugar, porque é minha obrigação. E terceiro, porque ele é uma ordem. E eu, como crente, como servo, preciso obedecer e não questionar. Eu tenho que me submeter. O perdão não é uma opção, como eu já falei, na vida de nós todos. Além de ser uma obrigação, é também uma ordem divina. O profeta pergunta, irmãos, como eu já citei, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que é que você acha? Eu posso andar com Deus se Ele ordena uma coisa e eu faço outra? E olha o que Jesus também falou em Mateus 5, 23, 24. Portanto, esse texto aqui ele é muito interessante. Eu creio que se nós observássemos esse texto, muitas coisas mudariam em nossas vidas. Olha o que diz. Portanto, se estiverdes apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Olha o que esse texto diz. Se você observou bem a leitura, o texto não diz que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu devo ir lá. O texto diz que se eu souber que o irmão tem alguma coisa contra mim, eu devo procurá-lo. Procurá-lo para quê? Para me conciliar com ele. Ou seja, para conversar sobre o assunto, para trazer à luz, pedir direção de Deus, pedir a graça do Senhor, a fim de que possa haver ali uma conciliação. Ambos reconhecendo as partes onde erraram, a fim de que seja restaurado aquele relacionamento.
O texto nos diz isso. E também em Lucas 6,37 diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O Novo Testamento está cheio desta informação. Para que eu possa ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar o meu irmão. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz, no capítulo 12, versículos 14 e 15, segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Fuja disso, meus irmãos. Quando você perceber que o seu coração está sendo contaminado, que a sua mente está sendo impermeabilizada pela falta do perdão, pela raiz que está sendo estabelecida na tua vida, uma raiz de amargura, livre-se o quanto antes. Não tem como viver com raiz de amargura e ser feliz. Não tem como viver com raiz de amargura e proporcionar felicidade àqueles que estão próximos de você. Raízes de amargura precisam ser cortadas imediatamente. O escritor aos Hebreus diz isso. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela você se contamine. Avalie como está o seu coração. Avalie como está o seu espírito. Livre-se desse mal. Não viva trazendo lixo para dentro do seu corpo, trazendo lixo para as suas emoções. Esta é a nossa orientação. Perdão, meus irmãos, é uma decisão e não um sentimento. Não espere sentir vontade de perdoar, porque muitas vezes os sentimentos, eles nos impedem de tomarmos as decisões corretas, porque o coração do homem é enganoso. Então, é como aquelas pessoas dizem fora, sigam o seu coração. Essa é uma das direções mais diabólicas que nós podemos dar a alguém. Seguir o coração é seguir para o precipício, é seguir para a morte, é seguir para a derrota. Nós temos que seguir a palavra de Deus, temos que ser direcionados pela vontade do Senhor para as nossas vidas e não pelas nossas emoções, irmãos. Por isso, não espere sentir vontade. Você usa o perdão com o qual foi perdoado. Você foi perdoado com o perdão de Deus, então você vai perdoar com o perdão de Deus. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, não importa. Perdoa, meu irmão. Mesmo sem sentir, você não deve viver pelos seus sentimentos, viva pela razão. E a razão dos fatos aqui é que Deus ordenou que nós perdoássemos para que possamos ter paz. Perdoa, libera o perdão, a fim de que você possa, então, ter alegria na tua vida. Você quer mesmo aprender a perdoar? Você quer mesmo fazer esse esforço para que você tenha alegria? Porque quando você libera o perdão, você não está somente favorecendo a pessoa lá do outro lado que te ofendeu, você está trazendo paz para você mesmo. Pense em você nesta hora. Pense na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Se você quer aprender a perdoar, reconheça a gravidade da ausência do perdão na tua vida. O quanto ele tem feito mal para você. Em segundo lugar, analise o perigo de ser vencido por Satanás. Isso mesmo. Quando eu não perdoo, eu também corro o risco de perder a batalha, de ser vencido. Daí você imagina. Quando nós falamos de fé, nós dizemos que é uma palavra tão pequena com significado imensurável, com significado muito profundo. E quando falamos de perdão, não é diferente, irmãos. Ele é profundo demais.
e nós precisamos dele a cada instante. Analise o perigo de ser vencido pelo diabo. Segundo aos Coríntios 2, 10 a 11, esta é a expressão vivida pelo apóstolo Paulo, e ele registra aqui. Ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. O ardil é uma forma maliciosa, irmãos, audaciosa, que se recorre para burlar alguém. E é isso que Satanás faz. Ele se utiliza disso para nos derrotar, para nos enfraquecer. Então não seja vencido pelo diabo, pela falta do perdão que você não tem liberado na vida do teu irmão. Em terceiro lugar, tome a decisão firme de perdoar, baseado no amor de Deus, no amor do Senhor. Neemias 13, 22 diz assim: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. Amados, precisamos entender isso com profundidade. Às vezes a gente abraça certos princípios na vida cristã que nós entendemos que vai nos trazer benefícios, como é o caso da fé. A fé é um exemplo disso. E nós temos que fazer desta forma mesmo, temos que abraçar a fé. Mas a fé é algo que nos traz esperança, nos traz algo que Deus vai fazer em nosso favor, porque nos apegamos em promessas daquilo que Ele disse que iria realizar. Mas quanto ao perdão, que está também nas Escrituras, a mesma Escritura que fala sobre fé, fala de perdão. A mesma Escritura que diz que para que eu possa ter um relacionamento com Deus, eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, está lá em Hebreus que nós lemos. O mesmo texto também diz que nós não podemos ter raízes de ressentimentos em nossos corações, para que isso não estrague o nosso relacionamento com Deus. Meus queridos, que nesse período de quarentena, período de isolamento social, que nós estamos esperando que já esteja no fim, nós aguardamos isso. Aguardamos com certa ansiedade, se assim podemos dizer, o nosso retorno para a nossa congregação junto com os irmãos. Mas precisamos, não só para esse momento de isolamento social, não só para aplicarmos dentro de nossas casas, mas para aplicarmos em todo tipo de relacionamento. Lembre-se, o relacionamento na vertical, ele precisa do nosso relacionamento da horizontal. Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo a meu irmão que eu vejo? Isso é muito importante. Deus colocou a necessidade do perdão para que nós pudéssemos manter relações saudáveis uns com os outros a cada momento. Deus sabe de todas as coisas. E em sua sapiência, Ele entendeu que se isso não existisse, o homem não teria como ser restaurado nas suas relações interpessoais. Por isso, Ele estabeleceu essa chave, chamada perdão, que abre o caminho para uma nova história. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família que nos assiste. Deus abençoe todos os teus que estão distantes. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo que o Senhor traga na vida da igreja, traga na vida dos irmãos que nos assistem, a sensibilidade e o desejo de aprender a perdoar. Vamos fazer isso agora. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Palavra que nos traz à memória, ó Deus, a necessidade que
que precisamos de perdoar uns aos outros, a fim de mantermos paz uns com os outros, o vínculo da paz, que é mantido pelo amor e pelo perdão, a fim de termos também uma relação saudável contigo de forma espiritual. Abençoa, Senhor, aqueles que estão com esse desejo no seu coração de, ao findar desta ministração, olhar para aqueles que estão em sua volta e, se tiver alguma coisa a pedir perdão, eles assim possam fazer. Fortalece, ó Deus, que eles não sejam levados pelos seus sentimentos, mas sejam levados pela razão, a razão da Tua palavra, a ordem do Senhor e a necessidade que temos. A nossa alma tem esta necessidade de perdoar, para que possamos ter uma vida saudável contigo também. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos por todos que nos assistem nesta hora. Amém. Graças a Deus. Vou ministrar a bênção pastoral agora na vida de todos que nos assistem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam para sempre com a vida de todos os nossos irmãos, de toda a igreja na face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Amém.